Estado de São Paulo confirma o primeiro caso de Zika vírus. A Secretaria da Saúde Estadual informou que um homem de 52 anos, morador de Sumaré, na região leste paulista, teve febre provocada pelo vírus Zika. A doença não é mortal e tem como transmissor o mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e da chikungunya. O paciente já está curado. Em todo o país foram registrados este ano 16 casos suspeitos de Zika. O Ministério da Saúde prorrogou até 5 de junho a vacinação contra a gripe. A campanha seria encerrada hoje, mas até agora foi imunizado menos da metade do público-alvo de 46 milhões de pessoas. Devem receber a vacina crianças de 6 meses a 5 anos, doentes crônicos, pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas e gestantes. O alemão Marcos Miller, dono do apartamento onde ocorreu a explosão na segunda-feira em São Conrado, no Rio de Janeiro, disse aos médicos que foi torturado por um assaltante. Ele está internado no Hospital Miguel Couto e respira por aparelhos. Quando chegou, tinha cortes pelo corpo e informou que um assaltante queria um relógio Rolex e dinheiro. Na semana que vem vai ser divulgado o laudo da perícia sobre os ferimentos. Não está descartada a hipótese de tentativa de suicídio. A explosão causou danos de quase todos os apartamentos do prédio de 18 andares. A posse de Luiz Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal está marcada para o dia 16 de junho. Ele ocupa o lugar do ex-ministro Joaquim Barbosa, aposentado desde julho do ano passado. Indicado pela presidente Dilma Rousseff em abril, Fachin teve o nome aprovado pelo Senado na última terça-feira. Dilma Rousseff se reúne com o ex-presidente Lula antes do anúncio do corte de quase 70 bilhões de reais no orçamento de 2015. Após uma semana de espera, o anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. É um esforço fiscal considerável, é o maior contingenciamento que foi feito no Brasil nos últimos anos, mas mesmo com esse contingenciamento, vários programas estão preservados. O corte no orçamento vai atingir quase 49 bilhões de despesas do governo e ultrapassa 21 bilhões em emendas de senadores e deputados. Os maiores cortes ficarão com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 25 bilhões e 700 milhões de reais. Ministério das Cidades, 17,2 bilhões. Saúde, 11,8 bilhões. E Educação, 9,4 bilhões. Mesmo com retenção de verba do PAC, o programa Minha Casa Minha Vida será preservado. A meta do governo é economizar neste ano 1,2% do produto interno bruto para pagar os juros da dívida pública. Durante a coletiva, a cadeira do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ficou vazia. Ele alegou estar gripado e ter problemas de agenda. O corte foi menor do que ele defendia. Para garantir mais dinheiro em caixa, também foi elevado o imposto sobre o lucro dos bancos, de 15% para 20%. A medida começa a valer em setembro e deve gerar uma receita extra de 4 bilhões de reais por ano. A presidente Dilma Rousseff também vetou o fim do sigilo das operações do BNDES, já aprovado pelo Congresso. Para a presidente, o banco já é transparente e a quebra do sigilo prejudicaria as transações bancárias e empresariais. E para evitar o endividamento das famílias, Dilma Rousseff também vetou a ampliação do limite do crédito consignado de 30% para 40% da renda do trabalhador. Cortella, como você vê esses cortes aí na saúde, na educação e na bandeira do PT, que é o PAC? Não tem como não fazê-los. Nesse momento, não há alternativa. É preciso economizar no máximo aquilo que se chama de deixar o paciente estável. Para deixar estável, tem que diminuir o ritmo metabólico. Vai ter que baixar a respiração, batimento cardíaco, controlar a temperatura. E, claro, é necessário mesmo que haja uma travada dessa circunstância. Quem atua com planejamento financeiro sabe que há uma diferença na hora do orçamento público entre o orçado e o executado. Está havendo um travamento em relação àquilo que foi orçado. Nisso pode sofrer uma alteração. Se o país tiver uma melhora por qualquer circunstância e isso tiver eficácia, aquilo que vai ser mais adiante executado, isto é, o dinheiro desembolsado na boca do caixa, pode até ser maior do que agora o corte deixou. Mas tem uma outra questão. 70 bilhões de travamento contingenciado. Não fosse o desvio na VASP, 69 bilhões. Não fosse a Operação Lava Jato, 45 seria. Não fosse aquilo que acontece nas Zelotes em relação a desvio com a empresa e a receita. Quem sabe, se nós tivéssemos a ausência de tudo isso que está à volta, o tipo de corte seria menos significativo. Mas eu quero insistir num ponto. Aqui se trazia na matéria a ausência hoje do ministro da Fazenda. Eu acho que não era necessário que ele ali estivesse.
Porque ele já deu tanta explicação no Senado, na Câmara esses dias, que hoje aquele que tem que fazê-lo fez o anúncio. Porque, de novo, você ia ficar dentro desse rótulo, né, que é só o ministro da Fazenda, e vem se dizendo isso, como se ele fosse um primeiro-ministro. Então, o tempo todo se diz que Joaquim Levy é um primeiro-ministro, só ele que fala, só ele que aparece. Aí ele não vai. Aí diz, está vendo? Tem alguma coisa. Então, acho que é necessário lembrar, é dolorido, mas tem de ser feito. Como eu disse no jornal sexta-feira passada, deixa a mulher trabalhar. O Joaquim Levy não foi porque o ministro, segundo o governo, que o ministro Nelson Barbosa tinha atrasado o voo do ministro. Agora, o Joaquim Levy, o problema é que o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda tinham anunciado a presença dos dois para fazer esse aviso. Por isso que houve essa estranheza no momento final, né? Eles não aparecerem nesse momento tão esperado do povo brasileiro para saber dos cortes. Em tese, o corte foi até menor do que ele mesmo, o Levy anunciava, né? Pode ser que tenha havido aí algum tipo de perturbação, né, da lógica, mas que estava na hora do Nelson Barbosa assumir o controle. Quando se fala de planejamento em relação a isso, eu não tenho a menor dúvida. Ali no Israel de Cascavel, aqui no Paraná, ele está perguntando se não daria para excluir a educação nesses cortes. Porque tem a campanha da presidente, né, é a pátria educadora, né? Pois é, e a importância da educação nesse momento ser fortemente financiada, promovida, estudada, planejada, não poderia ser menor. A outra coisa é que, por mais que se digam que sim, aí eu concordo, quer dizer, que os cortes possam ser necessários, eu sempre desconfio muito de onde eles acontecem. Justamente a pergunta do telespectador, quer dizer, justo na educação, justo nos direitos trabalhistas, e se fosse outra situação do PT na oposição e outro governo na situação, conseguiria implementar cortes trabalhistas da forma como o PT conseguiu implementar? Eu sempre desconfio, e aí eu desconfio que não, que seria bem mais difícil com o PT na oposição, e justamente esse governo consegue, então, implementar cortes trabalhistas, cortes no financiamento do FIES, a educação na condição em que está, com esse argumento de que provavelmente necessário, de fato, arrumar as finanças do governo. Eu quero insistir num ponto, aproveitando isso que a Aline também fala, que é que isso é uma retenção de orçamento. Não é obrigatório que até o final do ano não haja um aumento do gasto. Eu digo isso porque, como também fui gestor público, há uma coisa que você projeta, é aprovado pelo Legislativo. Outra coisa é o que vai ser desembolsado. O governo segurou, contingenciou, amarrou aquilo que é a projeção de gasto. Mas ele pode desamarrar, descontingenciar mais adiante. Pode ser que se retome essa lógica. Agora, na educação o corte foi forte. Na saúde, que é o maior orçamento do país, também foi. O orçamento da saúde ele é cortado de vários modos. Um deles é o contingenciamento. O segundo foi o que o Legislativo brasileiro fez há alguns anos. Tirou a CPMF, votou contra o governo e fez com que esse tipo de arrecadação que ia para a saúde deixasse de ir. Então, os cortes se dão de vários modos. Ninguém gosta, mas às vezes precisa. Cortella, tem uma pergunta do Enio Torres Granel aqui, que você falou aí da Dilma, deixa a mulher trabalhar. Ele falou, mas a mulher estava trabalhando e olha onde foi parar a inflação. Pode ser. Acho que o comentário não é descartável, não, né? Mas quem sabe agora, aprendendo outras coisas, afinal, segundo mandato, né, já dá para trabalhar um pouco mais, né, sem descolar um pouco esse processo inflacionário. A prévia da inflação oficial desacelera, encerra maio em 0,6%, mas no acumulado do ano o índice chega a 8,24%, mais alto desde janeiro de 2004. E o Brasil fechou quase 98 mil vagas formais de emprego em abril, pior resultado para o mês desde 1992. Operação Lava Jato, Receita Federal mostra que donos de consultorias envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras multiplicaram em até 97 vezes o patrimônio nos últimos 10 anos. O enriquecimento aconteceu entre 2013 e 2013, período quando a corrupção na Petrobras funcionou de maneira institucionalizada, segundo os delatores. O lobista Milton Pascovitch, preso ontem, tinha R$ 574 mil em bens e empresas em 2003. 10 anos depois, o patrimônio foi multiplicado por 50 e saltou para 28 milhões e 200 mil reais. Pascovitch é dono da Jamp Engenheiros, empresa que, segundo as investigações, foi usada para pagar propinas ao Partido dos Trabalhadores e à diretoria de abastecimento da Petrobras em nome de empreiteiras.
Luiz Eduardo Campos Barbosa, dono de uma consultoria que representa a holandesa SBM Offshore, tinha R$ 517 mil em 2003. Em 2013, somava mais de 50 milhões. A SBM Offshore é uma fabricante de navios plataforma, suspeita de subornar a Petrobras em troca de contratos. Cortella, o que impressiona nesse caso é o avanço patrimonial nos últimos 10 anos. Não dava para ter fiscalizado antes lá um avanço, pessoas aí com 97 vezes mais. Pois é, se você não tem um deslize, parece que não aparecerá. Embora a Receita Federal tenha controles, é muito provável que quem conseguiu desviar obteve documentação falsa para poder entregar para a Receita Federal a comprovação em relação àquilo que eles chamam, com toda razão, de evolução patrimonial. Nem sempre a gente entende o que é esse aumento abrupto, absurdo. É mais ou menos como se você ou eu ganhamos R$1.000 de salário por mês e a partir de 5 de julho passamos a ganhar 97 mil. De R$1.000 que você ganha, você passa a ganhar 97 mil. Essa é a lógica, quer dizer, é uma coisa tão despropositada que a Receita só não notaria se houvesse também documentação falsa. Porque os programas da Receita capturam a minha evolução patrimonial, captura a tua, do Arlindo. Como que não captura uma coisa que vai a milhões de reais? Quer dizer, não tem nexo de fato. E esse dinheiro circulando aí, indo para a ilha não sei na onde, indo para o banco tal, tem uma movimentação, ela é muita grana. Muito dinheiro, e olha que as normas do Bacen, do Banco Central no Brasil, obrigam a que, a partir de determinada movimentação financeira, que o banco comunique ao Banco Central o que foi feito. Mas as pessoas, para a inteligência malévola, elas são capazes de coisas inacreditáveis. Mais uma vez, nós estamos perdendo. Aumenta o corte. É isso, né, Arlindo? De fato. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu o acordo nuclear com o Irã durante encontro com os judeus americanos. Earlier this week, I was actually interviewed by... Obama garantiu para a plateia de 1.000 pessoas na congregação Adas Israel, em Washington, que os Estados Unidos buscam soluções que não prejudiquem Israel. Cumpriremos nossa parte. Não aceitaremos qualquer acordo ruim, nada que nos engane. Quero algo bom. Qualquer acordo nuclear com o Irã terá meu nome registrado nele, disse Obama. And America will always have its back. A negociação do acordo nuclear com os iranianos gerou conflitos entre Obama e o primeiro-ministro israelense. Benjamin Netanyahu afirma que a negociação não vai impedir que Teherã desenvolva bombas atômicas. Nesta semana, o Ayatollah Ali Khamenei afirmou que o Irã vai impor limites ao Ocidente para assinar o acordo, como impedir fiscalizações em centros, usinas e interrogatórios de cientistas. O texto final deve ser apresentado em 30 de junho. Aline, essa preocupação de Israel tem fundamento? O Irã não vai acabar com seu programa nuclear? Olha, a forma como esse acordo vem sendo construído e ele foi finalizado, só falta ser assinado, de fato detalhado, deixa muito pouco espaço e, aparentemente, é a melhor maneira de afastar, de jogar para um futuro bem distante um armamento nuclear por parte do Irã. Dizer que o Irã não queira ter a bomba atômica, ninguém teria essa capacidade, porque qual país não quer ter a bomba atômica? A Arábia Saudita quer ter, outros países da região querem ter, países que não assinaram o protocolo, então, de não proliferação das armas. O Irã assinou o protocolo de não proliferação de armas atômicas, o Irã emitiu uma fatwa, uma norma islâmica dizendo que não quer ter a bomba atômica e, mesmo assim, eu não chegaria a esse ponto. Agora, o caso é o seguinte, a melhor maneira de impedir que tenha, afastar essa possibilidade, é a forma como o acordo estava sendo construído. Os negociadores americanos tinham, assim, uma centena de apoiadores, de assessores, de pessoas estudando cada detalhe desse acordo, estava sendo muito construído. Então, por que não dar ao acordo uma chance? Agora, se quer esperar que se vá, que o Irã entre rapidamente com uma construção disso, seria pela via bélica. Agora, nesse caso, até hoje,
Eu estou te perguntando, não vou afirmar, mas parece que até hoje os religiosos não estavam participando dessa negociação, não é isso? Que era mais o Rouhani, que é o presidente, não era? Não, a cada momento o Rouhani tinha que reportar de volta aos religiosos, ao Conselho Supremo, a Ayatollah Khamenei. Agora, justamente o acordo, a finalização dele foi interessante porque saiu uma matéria de um jornalista que estava acompanhando tudo aquilo, dizendo que para aquela finalização, a delegação iraniana cortou as suas comunicações com o país, com a base, para conseguir ter uma autonomia para estabelecer o acordo, porque toda vez que a delegação iraniana enviava para o Irã o seu relatório, sofria problemas, sofria empecilhos, porque existe dentro do Irã uma linha dura, uma linha de realmente querer esperar muito do acordo, quer dizer, colocar exigências que tornavam aquele processo engessado. Cortella, Wilson Nunes Costa aqui está dizendo aqui que esse acordo virou piada nos Estados Unidos. O Irã não vai permitir inspeções nas instalações nucleares. Pois é, a lei está correta, sem dúvida, quando diz que essa era a única via. A via da diplomacia, da conversa, porque o embargo anterior não teve eficácia, né? E ademais, hoje é uma questão. O Irã é uma das travas também aos adversários dos Estados Unidos naquela região. Se não houver ali uma composição, que eu não digo de amizade, mas de parceria, né, o próprio Irã fica ameaçado pelas forças que estão à sua volta. Né? Hoje a questão não só da Síria, como a própria forma de neutralidade, entre aspas, da Turquia, coloca o Irã numa postura em que ele precisa ter, digamos, outros parceiros nesse processo. Acho que não havia alternativa para o Obama. Por outro lado, eu não tenho confiança, né, nem deveria ter, na forma de avaliação que a nação norte-americana tem em relação aos seus adversários. Em 2003, eles tinham certeza, né, que o Saddam Hussein tinha armas químicas, foram para lá, não conseguiram sair, girou tudo que a gente tem hoje e que cada vez está fervendo mais, e agora eles acham, né, que a nação iraniana não fará a traição do acordo. Eu acredito mais numa fátiva como essa, né, em que os líderes religiosos disseram que não farão, porque isso tem um peso, né, de lei teológica, né, muito forte, do que nos acordos, mas que não havia alternativa a não ser essa via diplomática, porque outro jeito era o quê? Entrar lá dentro, né, de novo, né, agora ao lado do Iraque. Agora o Obama tem dito que esse acordo vai ter a marca Obama, né, que não tem jeito, ele vai conseguir. Mas ele tem algo que a Aline lembrou bem, é um acordo que vai para longo prazo. O Obama não estará mais, né? Como ele não pode ser reeleito dos Estados Unidos, a não ser na sequência, não pode voltar mais, né? Talvez ele se comprometeu, eu fiz o que eu pude, certo? Mas quando o Irã eventualmente puder fazer um armamento atômico, isso demora alguns anos, né? Ele já não estará mais como presidente. Os radicais do grupo Estado Islâmico tomaram o último posto da fronteira entre o Iraque e a Síria. Com isso, os extremistas já controlam mais da metade do território sírio. O posto fronteiriço de Al-Tanf, o último dos 3 pontos de cruzamento oficial entre a Síria e o Iraque, antes controlado por regime de Bashar al-Assad, foi dominado hoje por rebeldes do Estado Islâmico, também chamado de ISIS. A Unesco teme que Palmira, um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, seja destruída, como aconteceu com outras relíquias em museus de cidades ocupadas. Palmira tem 2.000 anos e guarda ruínas da época do Império Romano. As conquistas fortaleceram ainda mais o domínio do grupo na região. De acordo com o Observatório de Direitos Humanos Sírio, uma ONG com sede na Inglaterra, mais da metade do território do país já está sob controle dos jihadistas. As ações do ISIS são muito flexíveis, são muito móveis, né? Muito dinâmicas. Eles tomam as estradas, se movimentam rapidamente. Historicamente, os conflitos no Oriente Médio foram responsáveis por grandes levas de emigração nos países árabes. A exemplo do que acontecia no passado, hoje o Brasil é um dos poucos países que abrem suas portas para receber os refugiados políticos. Isso acaba reforçando a presença da cultura islâmica aqui. Os primeiros descendentes de sírios e libaneses chegaram ao Brasil no final do século XIX, muitos fugindo da dominação turca no Oriente Médio. Mais recentemente, guerras civis no Líbano, no Egito e na Síria promoveram novas ondas migratórias. Dia é um dos quase 2.000 refugiados sírios que vivem no Brasil. Ele fugiu da ditadura de Bashar al-Assad. Por 2 anos esteve com a família na Jordânia, mas decidiu vir para cá porque não encontrava trabalho. Aos 54 anos de idade, o
cozinheiro tenta recomeçar a vida em um país que pouco conhece e sem falar o português. Não quero viver sob o domínio de Assad nem do Estado Islâmico. Infelizmente, vai demorar para eu voltar para casa. Ali nessa fala desse senhor, é uma verdade, né? Porque lá sai um ditador e entra um novo ditador. O Estado Islâmico, por exemplo, surgiu com a queda de Saddam Hussein, não foi isso? Justamente, foi a partir da queda de Saddam Hussein que a fragmentação desse tecido social, a criação de um governo xiita que não conseguiu integrar a minoria sunita do país, permitiu a inserção da Al-Qaeda, que conseguiu angariar apoios entre todos os antigos apoiadores de Saddam Hussein ou simplesmente opositores dos Estados Unidos que fizeram aquela invasão e aquela ocupação e cujo governo subsequente foi muito identificado com o governo, o apoio norte-americano. Então, você criou ali, com essa ocupação, toda uma série de problemas em cadeia, políticos, que permitiram o crescimento, o surgimento do ISIS no Iraque. Hoje, para conseguir esvaziar a tendência, conseguir parar essa tendência, precisa mais do que ataques, coalizões ou qualquer coisa do tipo, até porque a política, a estratégia de contra-insurgência que está sendo montada com treinamento de voluntários no Iraque, de milicianos no Iraque para combater o Estado Islâmico, nem está dando lá muito certo, porque muitos desses voluntários acabam desertando no meio do treinamento. Então, você entra com 1000 soldados novos aí para serem treinados e no final do processo você tem 300, 400. Então, está sendo muito difícil militarmente, inclusive por isso, e depois qualquer esvaziamento desse processo precisaria contar com uma reconstrução nacional, com uma estabilidade da sociedade, com uma injeção de recursos que criasse condições para esvaziar ideologicamente, esvaziar o apoio que poderia ter a qualquer... E, às vezes, não é nem tanto o apoio ao ISIS, mas é estar contra os que estão contra o ISIS, que tem determinado jogo. Ali no Leonardo Santana, aqui pelo Twitter, de onde o Estado Islâmico levanta capital? Quem compra o óleo dos campos que eles controlam? Olha, por incrível que pareça, às vezes, até mesmo o governo Assad compra o óleo. Quem que compra? Do governo Assad. São vários os compradores. Então, o ISIS, por controlar poços de petróleo, ele acaba abastecendo refinarias, às vezes, do próprio governo sírio, né, do Assad. Ele consegue fazer com que isso atravesse, muitas vezes, regiões curtas, que são inimigos do ISIS. Tem vários compradores regionais que, não tendo mais acesso a esses poços, acabam continuando a comprar no mercado negro esse petróleo. Cortella, a crise política é que potencializou esse grupo que é radical e é um grupo religioso, né? Essa mistura política e religião é o grande problema daquela região, é isso? Naquela região, em vários lugares, não existe a mistura. A religião é política e política é religião. É impossível pensar a política sem a religião e numa parcela dos fundamentalistas dentro do mundo islâmico. Não é exclusivo do mundo islâmico. A teocracia, ela também avança por outras regiões, já teve na história, né? Se você observa aquilo que hoje uma parte do Estado Islâmico tem, é uma convicção de que primeiro existe a divindade e é ela que dá a iluminação política. Por isso, essa junção, não é que eles juntaram política com religião, é que política é seguir aquilo que a religião determina. Colocado isso no extremo, claro que só pode gerar esse tipo de percepção. Agora, quem abastece? A Aline lembrou bem. Parte dos grandes milionários também, de outras regiões, do Catar, da própria Arábia Saudita, que são avessos a uma parcela do atual governo da Síria. A minha preocupação maior, até queria que depois a Aline pudesse esclarecer um pouco, é como que a Turquia, do governo turco, não a Turquia em si, hoje se coloca numa postura em que ela parece preferir, né, o Estado Islâmico como adversário de proximidade do que o próprio governo, né, da Síria, do qual eles são também adversários. Então, e a Turquia é a passagem para a Europa, né? É por causa da maioria sunita, é isso? De fato, tem vários magnatas, né, regionais ali apoiando. Agora, a Turquia, na verdade, o que aconteceu foi que a Turquia permitiu passagem pelo seu território de vários lutadores islamistas moderados. Agora, para garantir, saber que no meio desses moderados não haveria apoiadores dos ISIS, não teria como. Então, indiretamente, talvez involuntariamente, a Turquia tenha acabado facilitando esse crescimento do ISIS. Mas não há uma aproximação entre a Turquia e o ISIS. Há uma aproximação entre a Turquia e grupos islamistas moderados, como a Frente Islâmica dentro da Síria.
Né? Só queria fazer um comentário e concordo plenamente com a ideia de que há uma fusão, né? A maneira que você apresentou é exatamente isso, quer dizer, a mentalidade é que política é religião, né? A política deveria ser ditada pela autoridade, por Deus, enfim. Agora, o que eu queria dizer, e para ponderar um pouco, é que a origem do problema não é religioso. Não, de maneira alguma. Só para que não fique essa ideia. A origem do problema não é um embate mas ele religioso. É uma consequência. Isso. Tanto que o adversário religioso do ISIS é executado. Não é um adversário político, porque ele não tem um adversário político. E depois, se o adversário é religioso. E depois, se a gente for ver, essas execuções ou essas práticas do ISIS não representam ali o corpo majoritário tal do islamismo de forma alguma. Do islamismo de maneira alguma, mas uma forma do islamismo, tal como o Sacro Império Romano Germânico também tinha, era uma teocracia. Né? ISIS é um grupo sunita. Sunita. Agora, a gente vê algumas movimentações de sunitas e xiitas se uniram para combater o ISIS. Não é isso? Mas essa união tem sido muito difícil. Ela tem sido promovida, tentam fazer essa união porque ela seria o melhor dos mundos, realmente, mas dentro do Iraque, por exemplo, a principal força de oposição ao ISIS tem sido milícias xiitas, muitas vezes apoiadas pelo Irã e que têm tido dificuldade em apoiar. E pela Rússia, né? A Rússia indiretamente. O Putin não é tolo nesse jogo também, né? Mas o Irã tem muito mais a dizer aí do que a Rússia. E muitas vezes essas milícias xiitas, lamentavelmente, acabam retaliando contra populações sunitas que anteriormente aceitavam, permitiam ou se acomodavam com esse governo do ISIS. A divisão sunita-xiita cresceu muito nos últimos 10 anos e está sendo um veneno para qualquer solução da região. Eu perguntei isso, por que eu perguntei isso, Cortella? Porque para mostrar para os telespectadores como esse grupo é radical, que ele surge do Al-Qaeda, não é isso? Só que o Al-Qaeda deixa o grupo de tão radical e tão Tem uma duro frase antiga em política que você conhece, que diz: o inimigo do meu inimigo não é meu amigo, ele é só meu aliado. Né? O inimigo do meu inimigo não é meu amigo, ele é só meu aliado. O que a gente tem ali é uma série de alianças. Agora, eu vou dizer algo que não quero que seja profético, porque eu não sei fazê-lo. Mas, infelizmente, eu acho que eu estou certo. Não haverá solução para isso antes de uma década. Eu acho que nós demoraremos para observar um controle daquela efervescência ali de pelo menos 10 anos. Porque as forças do Ocidente, como lembrou a Aline, com esses bombardeios eventuais, a preparação de tropas internas, quer dizer, tudo aquilo que está sendo feito é absolutamente lento, porque isso, quando das primaveras árabes, né, que se transformaram depois num verão turbulento e chuvoso, né, isso vai levando aí uma filtração interna. Acho que nós teremos o fim disso só no dia que acabar o combustível fóssil, porque aí você limita os mecanismos de financiamento, né, que se tem. Em instantes, rastreamento de remédios custa 4 bilhões de reais aos fabricantes e ainda Cuba e Estados Unidos não chegam a acordo sobre a abertura de embaixadas.